Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de um romance de literatura nacional, que é um romance de época misturado com romance policial e tem umas pitadinhas bem interessantes de críticas. E eu estou falando de um livro cedido em parceria pela editora Gutenberg, que é O Fantasma de Cora, da Fernanda Castro. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho da edição. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de O Fantasma de Cora. Aqui a gente tem a Francine, que é uma menina do interior, e ela acaba parando em Porto Mar, que é onde a sua tia e a sua prima moram. A sua tia é uma viúva de um cara rico, de um cara da nobreza, e basicamente ela era uma mulher do interior e acabou se virando essa beldade da nobreza. E ela teve uma filha com esse homem, que é a Cora, que é a prima da Francine. Ela é muito novinha e ela está prestes a se casar. A Francine, com mais de 20, acha isso um absurdo, mas a nobreza é assim mesmo. E então, de repente, na noite de núpcias da Cora, ela morre. E aí a Francine vai ter que descobrir o que raios aconteceu com a prima dela. Fazendo a análise de O Fantasma de Cora. A primeira coisa que eu quero destacar é que a própria Fernanda Castro diz que ela não tem nenhuma responsabilidade durante esse romance de seguir fielmente a historiografia. E isso de fato realmente acontece, porque tem uma mistura de períodos históricos no título que são bem legais. E aí eu vou comentar alguns pra vocês só pra vocês ficarem um pouquinho inteirados. Um deles, por exemplo, é o próprio período vitoriano. Essas coisas de roupas, de bailes, etc e tal, são bem próprios do período da Jane Austen, e é por isso que esse romance aqui, ele tem uma pegada de romance de época, embora ele vá subverter bastante coisas nesse entremeio. Então a gente tem um pouco do período vitoriano e, ao mesmo tempo, a gente tem das grandes navegações, lá do século XV a XVI, XVII, que é esse período de colonização que acontece em Porto Mar, que vai trazer algumas críticas muito interessantes e fundamentadas, como, por exemplo, a exclusão racial dessa população local, inclusive da sua religião e cultura, em detrimento a essa cultura de prestígio, que é a cultura dos colonizadores que vieram até Porto Mar. E o terceiro período histórico que eu achei bem interessante, eu acho que foi o que eu mais gostei aqui, foi a questão da democratização da moda. A ideia apresentada por um dos personagens, que é o Marcel, é uma ideia que realmente existiu e foi do Pierre Cardin no período de 1959, que é após a Segunda Guerra Mundial. A Europa basicamente estava quebrada e falida e ninguém podia ficar gastando com extravagâncias como a alta costura. Então o Pierre Cardin criou o prêt-à-porter, que basicamente é pronto para vestir, a tradução literal, que significava essas lojas de departamento que a gente encontra hoje, em que a roupa está lá pronta pra gente simplesmente comprar. O Pierre Cardin, ele inovou nesse conceito e fez uma democratização da moda que nunca tinha sido visto antes. Inclusive, ele foi excluído pelos outros modistas por causa disso. Então, esse romance vai trazer três tempos históricos muito diferentes entre si, que conversam muito bem. A gente também tem uma mistura de gêneros. Tanto esse gênero de romances de época, porque a gente vai ter toda aquela pegada de casamento, de paixão, etc. inicial, e também romance policial, não menos fantasia. Eu vi uma dúvida de um leitor dessa obra aqui, inclusive, a respeito de fantasia e realismo fantástico. Para explicar a vocês, a diferença entre fantasia e realismo fantástico é que o mundo tem elementos fantásticos, enquanto no realismo fantástico, essa fantasia ela é muito naturalizada, então ela é normativizada. Ou seja, não é o que acontece aqui no título, então ele é só fantasia mesmo. E essa mescla de gêneros aqui traz também alguns aspectos muito interessantes ao romance, inclusive parte também das críticas. Eu gostei muito da construção de certos personagens, mais uns do que outros, inclusive, mas os personagens eles são até bem construídos, eles apresentam suas falhas e seus defeitos. Isso foi interessante, porém, ela acaba pesando mais a mão pro eixo masculino do que pro eixo feminino em relação a isso. E não me é incomum, né? Mas o ponto é, como nos romances de época acontece e aqui também acontece, gente, por que a protagonista tem esse mel todo que atrai todos os caras? Eu não consigo entender, tá? Ela nunca teve nada com ninguém e aí do nada vários caras se atraem por ela. Mas tá tudo bem. Esse tipo de construção de personagem que atrai todos os outros personagens à volta me incomoda um pouquinho, mas não é nada que vai estragar o romance. Pelo contrário, muita gente gosta desse tipo de coisa, eu que sou chata mesmo. Outra coisa que eu gostei muito em relação a isso é a crítica ao feminino. Aqui a gente tem muitas críticas pertinentes por causa da questão do patriarcado, porque é uma sociedade europeizante, patriarcal, ou seja, machista,
e também que vai seguir esse modelo colonizador. Então a gente vai ter aqui críticas de cunho racial, como eu já tinha comentado para vocês, tanto nessa questão da desvalorização da cultura local, quanto da própria aparência daqueles que são descendentes da cultura local. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a desvalorização da mulher e ela vista de forma submissa para o matrimônio, que é o que acontece bastante com a Cora. Então, e até com a própria Francine. Então, eu achei muito interessante isso aqui e a subversão que o romance vai fazer disso até o final. O que eu gostei mais, acredito que tenha sido isso, junto com as críticas em relação ao capitalismo desenfreado e a questão da própria democratização da moda. No entanto, quando a gente vai pro final do romance, isso é um pouco quebrado e me incomodou bastante por conta disso, mas eu não vou entrar em detalhes porque seria spoiler, e esse spoiler está relacionado ao mistério. Então, vou me abster aqui. E somado essas questões de classe social que a gente vai encontrar aqui, estão aliadas ao casamento por interesses. Para quem não sabe, o princípio dessas relações matrimoniais que hoje a gente considera românticas, elas surgiram porque as pessoas queriam terras e posses umas das outras, principalmente a nobreza, que sempre estava procurando privilégios e ganhos financeiros. Então, o casamento basicamente surge para unir essas riquezas. E aqui isso é apresentado muito brilhantemente. Não só isso, mas também a disputa de campo versus cidade e as ideologias apresentadas em um lado e no outro. Então foi bem legal ver esse misto aqui, porque realmente é bem era vitoriana mesmo. Enfim, só para finalizar a respeito do contexto geral, o que me desagradou mais aqui foi a resolução do mistério. Todo mundo sabe que eu sou muito fã de Agatha Christie, pelo menos quem me acompanha sabe disso. E basicamente eu achei muito óbvio. Na verdade, tem uma fala da personagem em questão que está relacionada ao mistério e ao crime que deixa bastante previsível quem é. Porém, eu rezei muito para que não fosse, não só pela questão da previsibilidade, mas também por um fato muito importante, que é a própria contextualização crítica que eu consegui encontrar nesse romance. E eu entendo o seguinte, por mais que tenha aberto para outras críticas a finalização do romance como ela foi feita, e façam bastante sentido em relação não só histórica, mas do próprio desenvolvimento da psique humana, não me agradou. Eu confesso que essa obviedade, somado a essa forma negativa que eu vi, as críticas que eu tinha encontrado durante o romance inteiro, me soaram bastante incômodas. E por conta disso, esse romance não foi tão bom quanto eu esperava, mas isso não quer dizer que ele não seja leve, agradável e seja bem divertido de ler. Eu li ele em um dia e foi muito divertido e muito interessante acompanhar a história da Francine, principalmente o final dela. O final dela foi uma das coisas mais legais que eu vi aqui, embora o final da pessoa que cometeu o crime até tenha me agradado como ficou realmente o final, a pessoa em si ser a criminosa não me agradou muito. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui. Como vocês podem ver, a capa é muito bonita e ela tem alguns detalhes assim em alto relevo que acabam tornando a capa bem brilhosinha. Dentro dele tem algumas ilustrações, como vocês podem ver, e a diagramação é muito confortável e vai seguir bem o estilo da Gutenberg. Então é super agradável a leitura, tanto na questão visual, quanto na questão da arte, até quanto na questão do texto, porque ele é bem escrito. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e também compartilhar com seus amigos se você puder. Também você pode acompanhar a gente em outras redes sociais e em outras mídias, como por exemplo o nosso site, o gctinteiro.com.br, e o nosso podcast, o QGCT. Você também pode encontrar a gente no Instagram, @Grupo Caneta Tinteiro, e na Twitch, que em breve a gente volta por lá, @Grupo Caneta Tinteiro também. E você também pode comprar esse livro na Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você vai ajudar o canal a crescer sem pagar mais nada por isso. Mas se você quiser ajudar a gente ainda mais, você pode apoiar a gente no Catarse. Lá no Catarse, a gente tem leituras coletivas, apoio de agradecimento e muito mais. Você pode conferir todos os detalhes aqui embaixo. E é isso, gente, ó. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!